Opa, e sim, tudo bom? Boa noite. Tô tranquilo. Como é que tá? Tudo bom, graças a Deus. Beleza. Gente, esse é o Daniele, da Devir Cursos, mora em Caraguatatuba, excelente profissional. Segue, me pediu para falar sobre os quatro pilares da massagem. Na verdade, ele fez justamente a coisa que eu mais gosto de fazer, que é pegar uma ideia e melhorar. Eu acho que a gente tem que sempre tentar melhorar as coisas que alguém desenvolve. Então, ficou muito legal. Aquela sua live de 1h30, você falando no microfone, eu já ouvi mais de uma vez Eita, e ficou muito bom, ficou muito bom. Vamos começar. Cara, então vamos lá. começa antes falando para você o que você é, o que você faz, conta um pouco da sua história aí. Como hoje o assunto vai ser coisas tecnológicas, conta um pouco como você começou e como que era também. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? E fico muito feliz com esse convite. Eu, a Luciana, que também é Devir, né? Minha esposa, Devir é eu e Luciana. E assim, na verdade, nossa história começa desde Manaus. Hoje eu moro em Caraguatatuba, mas eu morei em Manaus, né? E dentre muitas reviravoltas da vida, eu iniciei aqui nessa jornada quando eu decidi fazer um curso de massoterapia. E aí, eu fazendo o curso de massoterapia, eu vi que a massoterapia era muito mais do que o que a gente pensa, né? E acho que é bem comum, toda vez que a gente começa a fazer um curso, a gente imagina, nossa, realmente não é só amassar, né? A gente vê que o negócio vai embora, é muito amplo. Aí eu meio que me apaixonei por esse campo e quis aprender mais. Eu fiquei meio viciado em estudar nessa época. Então, fiz a massoterapia, entrei em duas turmas, uma adiantada e a minha, para acabar mais rápido. E aos sábados eu comecei a estudar acupuntura. Que legal, que legal. E, e aí eu fui estudando. Aproveitei que naquela época eu tinha acabado de deixar o emprego. Eu falei, tô com tempo livre, tô com dinheiro guardado, vou estudar. E lá na acupuntura eu já estava de olho em New Seitai. Descobri o New Seitai lá. Mas em Manaus não tinha esse curso. E assim, resumo da história, eu virei meio que rato de estudar essas coisas. Terminei a massoterapia, estava já estudando acupuntura, já fui convidado para uma banca na escola que eu dava aula. Passei na banca e comecei a dar Legal. aula lá também. E ainda estudando acupuntura, eu comecei a vir para São Paulo, né? Para estudar mais, porque eu já estava procurando outras coisas e tinha uma certa restrição em Manaus ainda, com alguns cursos que eu queria fazer. Restrição no sentido de que algumas escolas com os cursos que eu queria não aceitavam pessoas que não fossem da área de saúde e não tinham os cursos que aceitavam. Então, isso varia muito de escola para escola, né? E aí eu comecei para São Paulo e até chegar no New Seitai. E eu fiz o New Seitai meio que o. Deixa eu até pegar que meu martelinho estava por aqui, já acho que eu até guardei. Sim, E eu fiz dele coloque assim o sim. meu carro-chefe. E depois, como estava muito frequente essa ida e vinda de Manaus para São Paulo para estudar, a gente decidiu, eu e minha esposa, nós decidimos vir para cá, para mais perto de São Paulo, para continuar estudando. E aí a gente está aqui em Caraguatatuba agora, vai fazer 4 anos em dezembro. Que legal. E aí tem uma história engraçada com o fundamento da Devir, né? Aquela história que o Sim. Silvio Santos fala. Eu não me tornei dono de televisão porque eu quis, eu me tornei porque os donos de televisão fecharam a porta para mim. Aconteceu a mesma coisa comigo. Sim, E aí começa a nossa que história, legal. a visão mercadológica das coisas. Foi a partir daí. Quando eu cheguei aqui em Caraguatatuba, as pessoas fecharam as portas para a gente também, né? Vinha praticamente com o trabalho certo, cheguei aqui, não tinha mais o trabalho, fui bater de porta em porta e fechando porta, e até que a Luciana chegou e falou, ó, por que, que a gente não pode dar aula? Aí eu, pode, né? Precisa ver a legislação, tudo que envolve isso. Aí eu fui buscar na legislação o que, que podia, o que, que não podia, e abrimos o CNPJ e a Devir nasceu. E agora vai fazer 3 anos que ela existe e a gente está aqui trabalhando. Que legal, que legal. Mas eu acho que a nossa vida ela é muito assim, ela não é muito linear, né? Não, não. E a gente tem que meio que se virar nos 30 É, para. É justamente o assunto de hoje, né? Até anotei aqui, você também tornou-se empresário sem querer.
Acho que quando você veio para cá, se tivesse alguém que falasse, ó, vem dar aula aqui segunda, quarta e sexta à noite, você não ia ter essa dor, você não iria correr atrás da legislação, conversar com advogado, com contador, com não sei o que lá, com não sei o que lá, vigilância sanitária, e montar a sua escola. Que acho que hoje Exato. você não trocaria a sua escola por uma aula numa escola de outra pessoa. Exato. Isso Não daí dá mais para trocar, é difícil voltar, isso, né? é. Então, minha filha apaga a luz aqui fora. Ela tem 1 ano e meio, ela fica apagando a luz. A Então, minha se os também pontos ela de faz novo, não isso. liguem, não liguem não, não liguem não. Tá. Então, é Gente, o assunto verdade. de hoje eu estou falando aqui para a gente conseguir dar tempo. Tá ótimo. Esqueci de falar no começo, né? Obrigado pela sua presença. Você é um cara, uma referência muito legal. Te conheço há pouco tempo, mas é uma referência muito importante para mim. E eu gosto muito de gente que faz com que eu me mexa mais. É isso que eu gosto. O assunto de hoje, gente, é legal. O assunto de hoje eu tenho que ler porque o nome ficou comprido. É a reinvenção do terapeuta para o novo mundo tecnológico de trabalho. O que é isso, cara? É uma coisa bem complexa. Eu vou tentar falar algumas coisas e eu vou começar introduzindo, mas obviamente quem sabe é o mestre, ele que vai falar. Vamos começar então pelo conceito de trabalho e emprego. Então, quando eu era pequeno, eu falava assim, meu pai falava, ó, Thiago, você tem que ter um emprego, começar numa empresa como o cargo mais baixo que tem e terminar o mais alto possível que você conseguir. Isso era o que eu ouvi até meus 20 anos. E hoje em dia não é mais assim, né? E eu ouvi de uma pessoa muito legal isso. É o dono das marcas Max, chama Marcos Somense. Conheço ele faz muito tempo. Aham. E ele falou, Thiago, no futuro não vai existir mais emprego, mas vai existir muito trabalho. E você me comentou hoje na nossa conversa pré-live, e Aham. também uma outra pessoa, que é uma referência sua, falou também isso. Comenta aí, o que tem a ver trabalho com emprego, como que a gente pode ajudar, não sei. Então, existe aqui, na verdade, um terceiro item que a gente pode aproveitar para equalizar. A gente tem aqui Legal. conceitos sociológicos e filosóficos de trabalho, de emprego e de profissão. Isso é bastante Vou interessante, escrever aqui. né? Então, trabalho, basicamente, ele tem a ver com o verbo propriamente dito trabalhar, no sentido de que quando você pega uma missão, ou o que a gente gosta de falar aqui na massoterapia, né, o chamado, e você executa isso, e você traz isso como algo para o seu, como uma missão pessoal para você, que você vai se dedicar àquilo, à execução daquilo, e você tem um objetivo com aquilo, aquilo passa a ser trabalho, né? E pode ver que nesse sentido ele não tem vínculo nenhum ainda com a perspectiva de ganho nem de nada, mas sim com o seu compromisso pessoal, consigo mesmo ou com a sua causa, de executar aquela ação muito bem feita. No caso, o massoterapeuta, quando ele atende o chamado, ele faz daquilo um trabalho. Aí o conceito de profissão vem justamente na formação que você precisa ter para conseguir executar bem feito esse trabalho, que é uma missão pessoal. Onde que o emprego entra nessa história? O emprego é aquela relação social em que você vende o seu tempo, e isso daí é bastante importante também, porque tem uma diferença na questão de trabalho, né? Onde você vende o seu tempo por dinheiro. E aqui é que mora o grande diferencial, que a gente às vezes precisa entender, até para quebrar um paradigma aqui na frente. Que quando você tem essa missão pessoal, essa coisa toda, não faz muito sentido você vender tempo. Faz mais sentido você vender trabalho. A gente pode até procurar entender, mas qual que é a diferença de vender tempo e de vender trabalho? Eu posso colocar de uma forma bem simples. Se eu for vender meu tempo, não importa o meu resultado, não importa o que eu aprendi, não importa quantos cursos eu fiz, não importa a formação que eu tenho. Eu estou sendo pago pelo tempo que eu estou disponibilizando para a pessoa que está me pagando. Ela só vai querer saber do resultado, mas não importa para ela mais nada. A formação não importa mais nada. Esse é um modelo antigo. A pessoa que eu tenho... Na verdade, são vários pensadores e várias obras assim que a gente busca ter fundamento, embasamento, né? Mas a pessoa que eu ouvi falar isso a primeira vez foi o Valdez Luiz Ludwig.
Já lá em 2004, por aí, eu ouvi ele falar a primeira vez, e recentemente ele deu o panorama atual. Então, essa coisa de que no futuro não haverá mais profissão, na verdade, a gente já está vivendo esse futuro. Né? Sim. A gente já está vivendo esse futuro. Por isso é interessante esse tema de hoje. Né? Há uma necessidade de mudar o paradigma na cabeça das pessoas, de buscar um curso, se profissionalizar e esperar que alguém vai te contratar por isso. Por quê? Por dois motivos. Eu, particularmente, vejo, pelo menos agora, de cada dois motivos. Um, é que essa coisa de contratar está muito diferente. Não existe mais muito isso. Essas relações trabalhistas elas estão acabando. E dois, justamente por estarem acabando e o mundo está diferente, já não está mais valendo tanto a pena assim você ser contratado com uma carteirinha assinada, não. Porque hoje em dia a gente, assim como o mundo do mercado está mudando, o profissional, que essa geração mais nova que nasceu de 2000 para cá, também está mudando com a cabeça. A gente aqui está com o pezinho ali já na década de 70, a gente viveu ali a transição, a gente conseguiu ver. Meu pai falava a mesma coisa para mim, né, do emprego. Minha mãe, ela é viva ainda, ela fala até hoje da questão do emprego, né, mas é porque o contexto era outro. Né? Mudou tudo. E o jovem de hoje vive no contexto de hoje. O próprio jovem de hoje ele está mais propenso ao trabalho do que ao emprego. Se ele não se sentir feliz com aquilo que ele está fazendo, é muito fácil ele mudar de emprego. Né? Mas existe ainda, culturalmente, uma classe que busca pelo segurança, né? Pela carteira assinada. Que, na verdade, de segurança não tem nada. Se a gente for analisar bem, você está seguro hoje, mas nada pessoal. Mas se por algum motivo o dono da empresa que está te pagando entender que você está pesando no orçamento, ele vai te mandar embora. Sim, com certeza. Nossa, aí... Basicamente, essa diferença é mais ou menos por aí que ela gira. Que legal, que legal. Aprendi aqui, não sabia do item da profissão. Vou pensar mais sobre isso e vou depois você me passa o nome do autor, mas a gente passa depois em off. Duas coisas legais. Primeiro, você falou em relação a trabalho, né? Eu tenho na minha sala, que eu estou na minha casa, mas na minha sala eu voltei agora, terça que estou indo lá de novo. E eu tenho a palavra shigoto, que em japonês significa trabalho. Isso. Só uma curiosidade, né? E para o japonês, a palavra trabalho significa servir ao outro. Servir ao outro. E para a gente, pro ocidental, tá, eu sou japonês, mas sei lá, sou meio vira-lata. Pro ocidental, a palavra trabalho, ela vem de Trípoli, que era um mecanismo de tortura. Exato. Então, para a gente, o trabalho é uma tortura, e para o japonês, o trabalho é o servir ao outro. Então, sempre quando eu olho, eu falo, não, eu estou aqui servindo ao outro. Meu objetivo é servir ao meu aluno, a quem seja, meu cliente, seja quem for. E não é trabalho, não é mais um sacrifício. Não que seja uma coisa 100% prazerosa, tá? Mas não é uma coisa assim, não é um sacrifício, não é uma coisa que eu faço, sei lá. Eu tenho uma meta, né? Para mim, 70% do trabalho, 70%, 7-0 tem que ser prazer, e 30% é o que você tem que fazer mesmo, não tem jeito, tá? Exato. A comida tem que ser 70% de comida boa e 30% de comida ruim. Sempre vai ter uma partezinha que a gente gosta que comida ruim seria comer os doces que eu adoro e as besteiras. Mas, enfim. Vamos lá. Né? Oi, pode falar. Sempre tem essa questão de buscar o equilíbrio, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá. Agora, uma pergunta interessante. Quais são das tecnologias novas que você usa para o seu trabalho do dia a dia? Então, vamos fazer um link. Vamos linkar essa pergunta com o que a gente estava comentando agora. Lembra que ainda agora há pouco a gente acrescentou um item a mais na questão, né? Quando a gente falou diferença de trabalho e emprego, e acrescentamos o item profissão. Né? Sim. E a gente conceitou que a profissão ela tem relação com o conhecimento que se busca, ou com a formação que se busca para se executar o trabalho. Não necessariamente de forma literal, porque se eu for pensar em profissão ainda com a cabeça antiga, eu vou pensar que eu vou estudar para exercer determinada profissão em determinado emprego, como, por exemplo, vou me tornar médico e vou trabalhar como médico e ter um emprego de médico.
Mas existe uma relação muito maior da profissão com o aprendizado. E aí é onde entra esse link com essas novas tecnologias. Então, por exemplo, há 10 anos atrás eu queria ser massoterapeuta, fiz curso de massoterapeuta para pegar um certificado de massoterapeuta e trabalhar como massoterapeuta, de preferência se alguém me contratar para isso. 10 anos depois, estou aqui em Caraguatatuba como massoterapeuta, acupunturista, etc. Porém, não mais com a mesma expectativa de que alguém vai me contratar, embora ainda seja possível, porém a gente bota na balança. Só que para caminhar com as próprias pernas, é necessário que eu busque conhecimento fora da massoterapia. Isso Para se adequar ao novo modelo de mercado. Na verdade, quem dita as regras de profissão, de trabalho, de demanda, de tudo, é como o mercado funciona. E o mercado é muito complexo. Ele é composto de pessoas e de comportamentos. E, Sim. Só para a gente ter uma ideia, antigamente, vamos supor que eu não arrumasse um emprego, mas aí eu abro minha portinha, coloco minha maca lá dentro, boto uma placa lá na porta e espero alguém passar e, com sorte, entrar. Era assim que funcionava. Hoje em dia, se eu fizer isso, a pessoa vai passar assim, ó. No celular. Ela não vai olhar para minha portinha. Então, a chance dela entrar é muito menor. Isso me faz o quê? Faz com que agora eu tenho que sair daquela fachada e entrar ali naquele aparelho. Sim. Aonde que está a profissão agora? Aonde que está necessário? Agora eu vou ter que falar essa língua. E como é que fala essa língua? Indo buscar conhecimento, que, por sorte também, ele também está mais democrático, né? Não está mais tão restrito. Eu posso tanto ir pela via formal, quanto eu posso sentar na frente do mesmo aparelhinho e buscar esse conhecimento. Então eu vou ter que aprender agora sobre... Primeiro eu já tinha que saber como o marketing funcionava, desde antes, mas isso já não fazia parte da minha cultura, então eu deixava de lado e fazia um modelo antigo de trabalho. E se tivesse sorte, dava certo. Mas hoje não, hoje a gente vê mais necessidade. Então, primeiro eu tenho que entender de cara como é que o marketing funciona e a cabeça das pessoas, como é que elas entram nisso daí. Segundo, agora eu tenho que entender o novo marketing. Marketing digital, por quê? Porque as pessoas estão olhando para a tela do celular, não é nem para a televisão mais. Sim. Segundo, eu preciso entender de informática o mínimo possível. Eu preciso entender de designer o mínimo possível. Se eu não entender de designer, eu preciso pelo menos saber usar um aplicativo que entende do designer para mim. Sim. Né? Tem essas facilidades também, mas eu preciso saber que ela está lá e eu preciso pelo menos saber lidar com essa facilidade. É como pegar um armário com uma gaveta e saber em que gaveta está cada coisa, mas eu preciso ir lá fazer isso agora. Eu preciso entender dessas legislações mínimas, né? Porque se agora eu não tenho carteira assinada, eu tenho a opção de me tornar autônomo. Então eu preciso entender das leis do município que eu moro para saber se essa opção de autônomo serve para mim ou se eu sou obrigado a abrir uma MEI. Eu não preciso me tornar contador. Mas eu tenho que entender pelo menos um pouquinho de balancete para saber se eu estou tendo prejuízo ou se eu estou tendo lucro. Porque às vezes eu penso que eu estou tendo lucro e não estou tendo. Né? Verdade. Acontece muito isso. Eu já vi nessa situação a gente quebrar com cliente. Tendo demanda. Mesmo? Né? Então eu preciso também ter conhecimento mínimo de gestão. Gestão é diferente de empreendedorismo. Sim, que é diferente de administração. Eu preciso conhecer... Agora fala a diferença aí entre gestão, empreendedorismo e administração. Vamos lá, qual que é a diferença entre empreendedorismo, gestão... Qual foi que você falou? Gestão, empreendedorismo e administração. E a DM, Administração é mais simples, né? Você administra meios, recursos e tempo. Tem a ver com o recurso que você tem, o recurso que você necessita e como que você vai administrar essa questão de demanda, de necessidade, de suprimento, de insumos e tudo mais. Essa é uma parte muito mais simples. Agora, fazer gestão disso tem mais a ver com de que maneira você vai trabalhar com o que você tem para atingir o objetivo que você necessita, sem ter meios para fazer melhor ainda. Aí tem até um filósofo chamado Cortella que ele fala, isso daí a gente chama de capricho. Fazer o melhor que você tem, com a condição que você tem, quando você não tem condição para fazer melhor. Então isso tem mais a ver com gestão. Né? Tem mais a ver com gestão. E aí também tem muito a ver com o nosso dia de hoje. Né? Vamos dar um exemplo de gestão. No modelo antigo, eu alugava a minha sala e eu tinha
custo mensal fixo. Eu tinha que me virar para Sim. fazer o mínimo de clientes para pelo menos cobrir esse custo mensal e a partir daí eu começaria a ter lucro. Uhum. Hoje, eu posso fazer a gestão da seguinte forma, né? Hoje existem os coworkers, eu posso pagar por hora, eu posso fazer acordo com pessoas que têm lugar fixo, deixar percentual. Então, é uma forma de eu me mover com aquilo que eu tenho disponível, coisa que não se tinha antigamente. E aí vem, qual foi o outro? Empreendedorismo, né? É. Empreendedorismo tem a ver mais com agora o mind da gente, né? A tua capacidade de enxergar a complexidade aonde você se inseriu e de saber lidar com ela. Tem mais a ver com atributos pessoais. Então, o Entendi. mundo mais moderno, ele exige uma forma complexa de enxergar as coisas, né? Você não pode mais enxergar massoterapeuta só do ponto de vista de fazer massagem, você tem que enxergar todos os outros pontos de vista. Né? Então tem mais a ver com Exato. ser empreendedor isso daí. Essa é a diferença básica Exato. dos 3 itens. Cara, que legal. É isso mesmo. Na verdade, é mais ou menos a próxima pergunta que eu queria fazer, mas vou dar um comentário do Ivan Moré. Ivan Moré é um cara que trabalhou na Globo. Até escrevi aqui o negócio que ele falou. Ele falou que atualmente a gente tem que ter de 4 a 6 profissões e a gente tem que se propor a desaprender para conseguir aprender algo novo, tá ligado? Para Isso, aprender algo novo. isso é muito E importante. eu acho que, e assim, eu falei com você, né? Eu parei para pensar, falei, é isso mesmo. Hoje eu sou cinegrafista, porque eu coloco a câmera lá, mas a câmera faz tudo sozinho, cara. Aham, A minha câmera nem é uma câmera tão boa, aham, mas ela filma a minha cara e ela trava na minha cara. Então tem um vídeo que eu fiz, o único vídeo que eu fiz isso. Eu tive que andar para demonstrar como que é uma marcha ali com dor no quadril. E eu andei no fundo da sala quase 10 metros, depois eu fui 10 metros e a câmera focou eu o tempo inteiro. Ela aham, consegue ter essa inteligência, não precisa mais ter um diretor ou alguém para ir mudando o foco, a câmera já faz. Então é aham. legal que ao mesmo tempo que eu preciso ter uma profissão nova, as coisas em volta, se eu sei usar o mínimo possível, elas me ajudam Facilita, né? bastante, né? Então eu acho que esse negócio que o Ivan Moré falou fez muito sentido para mim, cara. Você sabe o que é E interessante nessa fala? sim, É que, por exemplo, no item empreendedorismo, aquilo que mais empaca muitas vezes a gente de deslanchar é esse ponto que ele coloca, né? Desaprender coisas. Às vezes a gente tem aquele complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. sim, Engata naquilo e às vezes você com esse seu complexo de Gabriela, a pessoa com aquele complexo, né? É o maior obstáculo que ela encontra nesse novo mundo de trabalho, nesse novo mercado. Então é muito comum, às vezes, pessoas até a gente pensa que isso é mais coisas de pessoas que nasceram na década de 70, 80, que é o nosso caso, né? De dizer, eu não sei mexer com sim. essas coisas. E a gente está aqui se virando, estamos mexendo. Às vezes é com pessoas até mais novas. Eu não sei mexer com essas coisas. Engata ali. E eu acredito assim, o mundo vai mudar, você querendo ou não. Então a gente não pode se dar o luxo de dizer isso, né? Se a gente quiser realmente caminhar daqui para frente, porque a tendência é caminhar com as próprias pernas, não é esperar que alguém te dê um emprego, não. E para fazer isso, você precisa se adequar. Essa coisa de eu não sei me virar com essas coisas é um luxo que realmente não tem como a gente lidar com isso, não. A gente tem que realmente aprender. Então, essa fala do Aimoré é muito importante. Desaprender coisas que hoje não funcionam mais para esse mundo que a gente está vivendo. Exatamente, exatamente. Vamos lá, só dar um spoiler. Gabriela, para quem é mais novo aí, que não deve nem saber, é um livro de Ah, Jorge é? Amado, se não me engano. É uma novela muito famosa e a música tema da novela, eu nasci assim, eu cresci assim, sou Gabriela. Ou Vou seja, é uma morrer pessoa assim, que né? vai morrer do jeito que ela nasceu e nada vai fazer ela mudar. Então não podemos mais ter essa síndrome de Gabriela. Tem uma pergunta grande aqui, deixa eu tentar clicar antes de continuar. É da Yara. Maravilhosa essa frase, eu estava pensando nisso hoje também. E, sinceramente, a graça da vida é essa. Podemos explorar mais de uma possibilidade. Por que viver apenas uma vez se podemos viver várias? Exatamente, Yara. E se reinventar é legal porque você acaba dando um gás novo, né? É muito legal isso. E uma coisa que eu sugiro que eu fiz com a minha vida é tentar mudar
mas não mudar totalmente. Então, eu sempre fui fisioterapeuta, eu fui para a área da acupuntura, só atendia, depois eu fui para massagem, depois eu montei uma empresa, eu me ferrei assim, no sentido de ter Hora que de fazer atender, curso de né? contabilidade, na época, eu não sou contador, mas eu fiz muitos cursos rápidos de contabilidade, cursos de direito, eu pagava para o advogado me ensinar como fazer um contrato, eu não queria pagar para ter um contrato padrão, eu queria Uhum. saber como ler o contrato. Então, paguei muito para isso, esse tipo de coisa. Contabilidade, eu fiz uma planilha que o meu contador pediu para mim a planilha. Como é Olha, que funciona? Eu vendo? pegava a nota fiscal de Campinas, pegava um XML, XLS e transformava no jeito que eu queria ver. Aí eu sabia quanto tinha que pagar de imposto. E quando ele fazia o cálculo errado, eu falava, tá errado isso aqui, ó. Por quê? Porque é tanto. Ele ia lá e fazia, porque eu usava o Excel para fazer a conta para mim, né? E não ir na mão. Na mão a gente pode errar, né? No Excel é Pode. mais difícil de errar. Ah, e outra Então, coisa, essa é uma. Pode falar. tem a questão da velocidade, né? A mudança nos dias atuais, ela gira também em torno da velocidade com que as coisas acontecem. Então, se você pode Sim. automatizar todos os seus processos, percebe que quando a gente está precisando agora adquirir uma série de habilidades, você também precisa adquirir uma outra característica que é saber fazer a gestão do seu tempo. E essas ferramentas, elas são muitas vezes mão na roda. Então, se você tem a planilha pronta, só jogar os valores. Você tem um trabalho de fazer a primeira. Sempre, cada uma dessas coisinhas tem um trabalho de fazer o primeiro. Depois que você fez o primeiro, acabou. É só não deixar de alimentar, manter um ritmo e você tem tudo automatizado, né? Posso fazer com Exatamente. uma leitura? Pode sim. Alguém que está acompanhando a gente aqui comentou. Acho que o emprego está relacionado ao vínculo e ao trabalho, e o trabalho. Perfeito, é isso mesmo. Ela fez o comentário do que a gente estava falando. Trabalho relacionado ao vínculo desculpa. Emprego relacionado ao vínculo e trabalho ao resultado. É isso mesmo. Eu nem vi isso aí. Eu É, acompanho, eu não consigo fazer é duas que coisas ao mesmo tempo. eu tô acompanhando aqui junto. Tá, deixa aí, eu não consigo. Os que eu não leio não é por falta de vontade. Agora viu o Adriano aí, E tem abraço pro bastante Adriano comentário também. mesmo. E eu sou devagar para comentar. Cara, vamos lá. Que tecnologias que você usa que você poderia sugerir para as pessoas? Por exemplo, a mais óbvia que tem: ninguém mais precisa de uma secretária. Eu sou da época que eu pagava aluguel para a sala. Era caríssimo o aluguel, porque tinha que ter uma secretária e um Ah, telefone. O telefone já estava mais barato, mas o aluguel, a secretária era caro. hum, Por quê? Porque tinha que ter alguém das 8 às 6 para atender o telefone. Só tinha telefone fixo. Hoje em dia a gente tem o WhatsApp, você conseguiu eliminar uma pessoa. É uhum, ruim pela pessoa, mas é bom pela agilidade. Então, acho que hoje o WhatsApp ele é a nossa agenda, é a secretária, é tudo que ajuda a gente a uhum. economizar tempo e economizar dinheiro. Que outras tecnologias você usa? Banco, aplicativo? Olha, tem uma série. É, antes de responder, é só fazer uma soma com o comentário, né? Hoje a gente não tem mais a secretária, mas a secretária também se vê na possibilidade, na oportunidade também de caminhar para frente, né? Sempre Com quando uma certeza. oportunidade acaba, é a chance que você tem de dar o passo para frente. Uhum. Hoje nós utilizamos muitas tecnologias, né? Eu sou de uma época que eu era meio assim, sabe? Então Uhum. eu achava que eu só ia ter um outro celular se o meu quebrasse e achava essa coisa de celular da moda muito besterol. Mas depois eu fui mudando paulatinamente o meu pensamento e observei que o erro não está em ter um celular de última geração, mas sim em saber fazer uso de todo o recurso que ele pode te oferecer. Se você não fizer uso do recurso, é dinheiro jogado fora. Então, meu foco está muito nisso. Então, existem muitos aplicativos que eu trabalho muito com eles. Um aplicativo bobo, que muitas vezes a gente não faz um bom uso dele, é o Google Agenda. O Google Agenda a gente consegue compartilhar, às vezes num grupo de sala compartilhada. Hoje eu uso sala compartilhada e Sim. cada dia tem uma pessoa. Então, a gente usa Google Agenda. Você sabe imediatamente se a sala está livre ou se não está livre. E é gratuito. Você não precisa comprar um programa nem nada, não. Você baixa o Google Agenda, divide o acesso com as pessoas, porque isso é possível, e a pessoa está lá, está livre, está livre. Vai lá, agenda a pessoa, o cliente, tudo mais, o outro já sabe se está livre ou se não está. Antigamente você tinha que ligar para a secretária.
Tá livre a agenda? Posso marcar? Não, você não precisa mais disso. Esse é um exemplo. Para dar aula hoje em dia, né? A gente está se reinventando ou para fazer atendimentos. Como massoterapeuta, é difícil você fazer atendimento à distância, mas em geral o massoterapeuta às vezes carrega uma aromaterapia, carrega junto aí um floral. Dificilmente uma pessoa que faz massagem clínica só fazer aquilo, né? Então você pode, hoje em dia, ajustar um atendimento de aromaterapia utilizando aplicativos como o Zoom, né? Aí o Zoom chegou bombando, né? Agora Sim. o Google não quis ficar para trás, já trouxe o Google Meet, que é super levinho, funciona online. No celular você tem que baixar, no computador não precisa, não tá travando. Você já tem o Skype, que é mais antigo, que já funcionava muito bem. Então você consegue, inclusive, atender uma pessoa à distância. Com essa história da pandemia, teve essas adaptações que não vão mais acabar. Elas começaram agora e vão, né? Com Então a gente certeza. consegue fazer atendimentos à distância. Não, fechei todas as minhas contas em banco físico. Você falou dos bancos eletrônicos. Do banco, né? Fechei tudo. Para não dizer que eu fechei tudo, tem só uma que é por onde, que eu também tenho um vínculo empregatício ainda. Eu tenho 3 trabalhos ou 4. Um com vínculo e os outros todos de terapia. Esse daí é só uma Sim. conta salário. Como eu não pago taxa nem nada, é uma conta salário, meu dinheirinho cai lá, automaticamente ele vai para Nubank, Entendi. que eu tenho. E por quê? Porque você tem rendimento mais alto que poupança, você não tem taxas, você paga tudo pelo celular, e hoje, principalmente agora com pandemia, você tem que sair para pagar conta e ficar em filas demoradas de caixa de banco, né? Não dá muito certo. Então, é uma outra tecnologia. Faz DOC, né? Ou seja, transferência de um banco para outro sem taxa e o dinheiro cai na hora. E o mais legal para o nosso trabalho, né? Para o que a gente faz. Como a gente também dá aula e a gente está, às vezes faz videoconferência e tudo mais, você consegue criar na hora código de barra e mandar para o seu aluno pelo próprio celular diretamente para ele, pelo WhatsApp dele, pelo Telegram dele. Então, assim, sabe, é tudo para facilitar. Por isso que a coisa do desaprender certas coisas do passado é importante. Porque se eu for ficar preso, eu vou dizer, eu não sei lidar com essas tecnologias. Vai perder cliente, vai perder venda. Sim. Não vai se encaixar, porque o mercado está assim. Recentemente a gente ministrou aí um curso de pernas e pés, a pessoa perguntou se aceitava cartão. Como é que eu vou passar cartão se a maquininha está aqui comigo, né? Você vai lá no Sim. aplicativo PagSeguro, ele gera o link para você, para a pessoa pagar no cartão de crédito e dividir até se quiser. Você manda para ela pelo WhatsApp. Não sabia que tinha isso no PagSeguro. Tem. Não sabia. Tem Tem. novidade aí, viu? Tem. Olha, Ai, se precisar fazer um atendimento, já agenda no Google com a pessoa, já manda o boleto para ela no dia que ela for fazer o atendimento com você, já está pago. Quando ela paga, já vem identificado, porque você pode preencher o boleto com o nome dela, inclusive. Então, quando cair o dinheiro, você vai saber quem foi que pagou. Então, não precisa nem pedir para a pessoa mandar de volta. Então, são entendi. coisas assim. Precisamos aprender essas pequenas habilidades, porém, elas estão vindo com uma facilidade que não se tinha no passado. A Sim, questão do designer que eu comentei. Eu uso sim, muito aplicativos gratuitos. Tem sim. Canva, que eu não Canva. preciso mais estudar design, basta eu saber lidar com o aplicativo e a gente faz designers de nível profissional. E por aí vai. Eu Se eu fiz for hoje foi um falar muito, Canva. vai dar live só com esse tipo de tecnologia. Não, pode falar, pode falar. Aí deixa eu ver o que mais que tem. Às vezes você quer melhorar um designer ali no Canva, você já tem aplicativos que tiram o fundo, que fica fundo transparente, bancos de imagens liberados sem direitos autorais, que você pode usar sem problema, ainda tem isso, né? A gente quando vende Sim, para esse sim. mundo virtual tem a questão dos direitos autorais, direitos de uso de imagem e tudo mais. Então tem tudo isso aí. Através desses aplicativos a gente melhorou muito a qualidade das nossas apostilas, né? E é infinito. Precisa de Legal, várias legal. habilidades, mas não é nem um bicho de 7 cabeças, não. E agora os aplicativos de edição de vídeo, né?
Isso, Porque eu uso o Sony Vegas, não sei. Tem novo, tem da Movave, né? tem muitos. Qual que você usa? Eu descobri um gratuito e que é É, muito bom, chamado Olive. Olive. Tá. Ele é muito parecido com outro chamado Kdenlive, mas ele é bem facinho de trabalhar e atende para o que a gente precisa, ele é bem intuitivo, então ele funciona muito bem. E é gratuito. Eu, eu tenho, qual que eu tenho mesmo? Eu tenho Sony Movie Studio Platinum 15, mas eu uso 10% dele só. Eu só uso para fazer cortes quando eu falo alguma coisa que não deu muito certo, junto. Aí eu Hum. coloco o zoom, tiro o zoom, coloco um texto. Eu uso 4, 5 recursos, mas como eu já estou nele há muito tempo, eu não vou mudar, não. E Então, você paga uma vez só, pagou já fica para sempre. isso, ó, alguém está até comentando aqui, InShot para vídeo, né? Isso dá para utilizar em InShot, celular, a né? Gabi, Quem sim. gosta de editar em celular, eu já prefiro editar em computador. É. Olha só, uma coisa bem interessantezinha, né? Se a gente dá aula e também atende, precisa editar vídeo. Recentemente, eu já devia até saber disso antes, mas recentemente a gente adquiriu uma máquina e precisa entender no mínimo de configuração de computador para você comprar um que vai te atender e não vai te dar dor de cabeça, Sim, né? sim. Isso é Senão ideia você não também. trabalha. E para saber de máquina, eu comprei um notebook pro meu filho também, porque começou a ter aula em casa, não queria que usasse o meu, tinha que trabalhar. Aí eu fui ver que o computador tem i3, i5, i7, i9, os da Pentium lá. E dentro de cada i tem várias modalidades. Então, é como se fosse um carro. Então, imagina que seja um Gol. Tem o Gol 1.0, 1.6, o da Turbo. Então tem o i5, básico, médio e avançado. E aí, se eu não souber isso, eu teria comprado um notebook muito barato, sendo i5, mas com um processador muito ruim. Aí eu tive que Uhum. estudar, ver os vídeos, aprender e fazer. É isso que eu falo. Ao mesmo tempo que a coisa anda muito rápido, a velocidade da informação também está fácil para todo mundo. Tá Esse que é o fácil. legal. Então vamos lá. Equalizou, Eu não ficou. aprendi. Ele deu uma Pode equalizada, não falar. ficou, não ficou uma coisa injusta, né? Tipo, vou Exato. para frente e você se vira para correr atrás. Não, tá andando, mas veio com condições de você acompanhar. O que a gente Exato. precisa Eu é aprendi essa sobre predisposição. Exato. Eu aprendi sobre o que existia mais de vários modelos de Pentium i3, i5, i7 em 2 dias, nem isso, um dia mais ou menos, assistindo aos vídeos. Então, ao mesmo tempo que você tem a coisa, você tem a informação, tem que aprender e esquecer. E a outra coisa que eu acho fundamental, não sei se você concorda comigo, tem que saber o suficiente para saber, para aquilo que você quer concretizar. Exato. Tá? Então, o meu software aqui, ele é pouco utilizado, mas ele me atende perfeitamente o que eu preciso. A Exato. minha câmera, eu só ponho no modo automático. Se alguém desconfigurar, ferrou minha vida. Tem que pedir para o vizinho aqui para configurar de novo. Uhum. Mas, daquele jeito que está, ela funciona. Então, não precisa saber tudo sobre Canva. Não precisa Uhum. saber tudo sobre o WhatsApp. Saiba o suficiente para você conseguir ter aquilo funcionando bem para você. Tá? Eu Isso. acho que esse é um... Não sei se você concorda com essa opinião. O que você acha disso? Concordo, ainda dá para fazer outro link aqui. Porque que é Sim. também uma informação importante, né? Quando a gente falou sobre novas habilidades e quando a gente faz o link da profissão com a busca do conhecimento dentro de determinadas profissões, isso daí é importante no sentido de que te mantém no foco daquilo que você escolheu. Isso é muito importante, porque Sim. é uma forma mais complexa que a gente vive hoje de enxergar o mundo lá fora. Hoje você tem que avaliar como é que o mundo funciona para você se ajustar a ele, né? Mais do que nunca. Então, não carece de muito a fundo em determinados conhecimentos, porque você tem um risco de perder tempo dentro daquilo que você se propôs e de perder o seu foco. E aí a questão daquele chamado é muito importante. Porque como as coisas andam muito rápido, é interessante se trabalhar com metas para se saber exatamente onde quer chegar. E no momento que você tem isso definido, você precisa realmente saber o quanto do que você precisa aprender e por quê. Por quê? Porque as coisas estão andando. E se você Sim. ficar perdendo tempo no meio do caminho com coisas que realmente não serão úteis, as coisas vão e você fica. E aí cai naquele risco de você dizer que a profissão que você escolheu que não presta, ou isso não dá dinheiro, aquilo não dá dinheiro, na verdade o mundo já tem se provado muito que o problema Sim. não está
em si, no mercado. Não é o mercado que não tem trabalho, não é o mercado. É que os nossos comportamentos precisam se adequar e às vezes não se adequam. E esse é um exemplo. Então, saber exatamente o que se quer e o que se precisa para se atingir o objetivo, aí sim você busca o conhecimento correto dentro daquilo que você necessita. Agora, se no Sim, meio do caminho você realmente quiser mudar o seu foco, é bom ter consciência de que é um novo recomeço. Então, é tudo de novo. Não tem problema nenhum sim. também. Dependendo da idade Também que a acho que gente não. tem, se você tá Sim, novo ainda, não tem filho, não tem nada, e você tem essa disposição, beleza. Eu acho que tudo é válido, né? sim. Mas acho que a palavra de ordem aqui é planejamento e foco. Você planeja, você sabe o Sim, que você precisa, sabe o quanto daquilo você precisa, vai atrás e aplica. A gente não tem mais muito sim, tempo, legal. né, para conhecimento supérfluo. Cara, eu acho que faltou, faltou assim, você acabou não falando, mas eu acho que antes de tudo tem que pensar no propósito, né? Propósito. Antes de tudo isso, qual que é o seu propósito? Eu quero ser um bom massoterapeuta, eu quero ser um bom terapeuta, eu quero melhorar a vida das pessoas. E a partir desse propósito, você traça as suas metas, tenha foco e não precisa saber tudo sobre os aplicativos, saber o suficiente para você conseguir realizar aquilo que você quer, né? É Uhum. muito legal isso. O, E é justamente isso que às vezes eu vejo, isso mais em marketing digital. Todo mundo fala assim, olha, você não fez perfeito porque você não sabia tudo. Aí você fala, putz, será que é verdade? Não é, gente. Você sabendo o suficiente já é legal. Mesma coisa no ramo da massagem. Eu acho que todo mundo está vendo aqui, a maioria é massoterapeuta, mas ninguém sabe mais do que 12 técnicas de massagem. Eu sei bem, acho que 7. Bem, assim, 3, 4 são boas, 3 mais ou menos. Agora, as outras 20 eu conheço. Eu sei que ela existe, eu sei como é que funciona. Eu gosto muito de receber, então eu já recebi para sentir como é que é. Mas saber fazer e dominar, aí é pouco. Esse é o objetivo que eu penso. O que você acha disso? Eu tô errado? não, tá certo, é isso aí. Isso daí é interessante porque eu me lembro do dia que a gente estava falando lá sobre os quatro pilares, né? E os Sim, quatro pilares, eles são uma sacada que você teve assim muito legal. Por quê? Porque esse conceito pode ser utilizado para a gente ter um norte, né? A gente pode sim. utilizar ele para ter um norte. Então você coloca aí uma quantidade mínima. Explica os quadros que não sei se todo mundo viu. Hã? Explica os quadros para quem não viu o vídeo. Olha, os quatro pilares foram criados pelo professor Tiago Nishida, esse que vos Não, fala fala aí, aqui. fala só o que é. E a gente conversando numa live em que ele tinha sido convidado, era ele que estava falando, ele explicou para mim os quatro pilares, eu falei, olha, isso é legal. E que são o pilar do anti-estresse, né? Que é o relaxamento. O corporativo, onde a Quick Massage está ali, Quick Massage está lá inserida. O terapêutico, né? E um pilar estético. Sim. Então, basicamente quatro pilares. Então, o professor me explicou naquela época, e aí eu já estou falando diretamente com o pessoal que está assistindo a gente agora, voltado para vocês que estão assistindo, que é interessante que a gente domine alguma coisinha nesses quatro pilares em função de sazonalidade. Um exemplo bem prático, né? No verão, a tendência de busca pela estética é bem maior, principalmente em região praiana, tudo mais. O pessoal quer botar uma roupinha melhor, tal, menos roupa, né? Até ir para praia, tudo mais. Então quer emagrecer, então vem massagem modeladora, drenagem linfática e tudo mais. No inverno existe ali na acupuntura, né? Aquelas síndromes de frio, síndromes de umidade que vêm com dor. Então a tendência é aumentar dor. Há um aumento na demanda por pessoas buscando terapias de dor. Então, olha só, é interessante quando você entende uma ou duas modalidades técnicas dentro de mais de um pilar. Né? Tá tendo um evento em algum lugar. É interessante entender de Quick Massage, mesmo que esse não seja o seu carro-chefe. Por quê? Por incrível que pareça, tem muita gente que vive de Quick Massage e tem gente que faz clientes nos eventos, que não busca só o retorno financeiro, mas às vezes os eventos são lugares para ganhar cliente. Então, se você tem uma boa mão ali, o cliente fala, me dá seu cartão, quero fazer uma sessão mais completa contigo. Beleza. E assim a gente vem trabalhando aí os pilares.
Sobre o que o professor falou sobre dominar uma técnica, aí já vem com a naturalidade, né? Faz parte, eu acho que é bem natural que a gente se identifique com uma técnica na nossa jornada. A gente vai ser apresentado a muitas. Eu, por exemplo, quando comecei a fazer acupuntura, achava que eu ia adorar, ia amar, não via a hora de pegar uma agulha e botar em alguém. Depois eu descobri o quê? Que eu gosto de trabalhar com fogo. Mas murcha só? Não, eu faço Murcha ou aqui ventose? também, mas eu gosto de trabalhar com mocha terapia e com toalha de fogo. E depois que eu cheguei no New Seitai, eu Com o descobri. quê? Agulha de fogo? Não, é A- toalha de fogo. Essa eu não conheço. O que é isso? É, Toalha de é uma técnica que você coloca a toalha em cima da pessoa, literalmente, aí você usa álcool 90 ou álcool 70 e até fogo em cima da toalha. Porém, com todo um procedimento, esse fogo não pega na Não. pessoa, né? Então ele é muito bom tanto para tonificar energia, quanto para dispersar também estagnação de Shui e de Qi. Que legal. Não sabia disso, não. Normalmente a Uma vez gente. já fizeram em mim aquela agulha de fogo. Uma agulha que fizeram aqui no IG11. Foi o Rodrigo. É, Ele pegou uma mais agulha, recente, era eu uma acho. agulha específica da Tia. Meu, colocou, eu não senti nada, porque ela já vai cauterizando. Ela vai vermelha. Ela entra e sai vermelha. Ela já vai cauterizando. Assusta mais do que de fato A fazer alguma aflição é coisa. muito maior do que a dor. É, Caramba, mas essa toalha de fogo eu vou procurar aqui. Já até anotei aqui toalha de no fogo. negócio para eu saber. E aí depois Que eu cheguei legal. lá no New Seitai e pronto, o martelo virou meu carro-chefe, sou apaixonado pelos martelos, pelo resultado. E é assim, Qual que é a diferença? hã? Ah, agora, mudando de assunto. Qual que é a diferença entre o toque 100 e o New Seitai? O Toque 100, ele primeiro que ele é tailandês, aí mudando rapidinho de Ah, assunto, né? Fugindo aqui para um garapézinho, depois voltando. brincando. O pessoal vai me matar, mas tudo bem. Então, primeiro que o Toque 100 ele é tailandês e ele se fundamenta na teoria das linhas 100, que são equivalentes aos meridianos, né? Para o tailandês. Tem uma configuração Termina, diferente. termina aqui e no punho. Não vai até o final, sim. Isso. E essas linhas, a batida é a vibração da madeira em cima dessas linhas de energia. Já o New Seitai, ele tem um quadro maior de ferramentas e o foco dele é o ajuste articular, tendo como foco principal inicialmente o quadril e depois as periferias, os outros lados. Legal. Olha o tempo. Não, eu tô olhando o tempo. Eu tô aqui na noia do tempo. Tem mais 8 minutos, eu acho. Uhum. Legal. Então, aí falando dessa questão do se especializar, né? Isso é verdade. Sim, Você acaba tendo um carro-chefe, né? Você sim. realmente domina bem e você pode utilizar os outros pilares de. Tá avisando bem. E aí você pode ter os outros pilares como uma referência sazonal também, né? E a gente ainda pode utilizar eles como um elemento de análise para marketing também. Oi, Entendi. Thiago, Travou. você está travado aí. Travou, Travado destravou. aí. Destravou já. A Destravou, última né? palavra que eu vi foi marketing. A gente pode Então, ouvir isso você para pode marketing. utilizar também os pilares como elemento para análise de marketing também. Isso. Um exemplo disso, aqui em Caraguatatuba, onde eu moro, é um lugar que muita gente vem se aposentar, vem de São Paulo aposentar. E a gente não vê muito serviço para essas pessoas, entendeu? Então aquela história de não tem emprego, não tem emprego, olha, tá cheio de aposentado aí querendo e consumindo terapias, né? Aonde que eu posso me encaixar nessa história? Pilar terapêutico, pilar relaxante, né? São dois pilares que independente de sazonalidade, para este público, podem ser utilizados também. Que legal. Eles anseiam muito por esse tipo de... Tá meio travado Com aí, né? certeza, com certeza. Não, não, tá, aqui tá bom, aqui tá bom. Com Bom, tá certeza. funcionando? E esses caras falam, e eles falam, pô, eu queria ter. Aí o cara sai de Caraguá, vai ou para Taubaté ou para São Paulo para fazer, porque não conhece você, porque está com a portinha no fundo lá e não tá na internet, né? Que legal. Exato. E olha que coisa mais interessante, hein? Eles estão antenados nas redes sociais. Com certeza, com certeza, Todos eles com estão. certeza. É culpa dos netos. Os avós só ficam na internet por causa dos netos. Esse é o grande segredo. É verdade. Se Mas eles você estão for fazer acompanhando. anúncio para pessoa idosa, coloca como coisas que gosta, coisas de criança. É. Tipo Peppa Pig, essas coisas que vai atingir o público idoso.
Engraçado, antigamente você ouvia os mais velhos falando assim, olha, eu tô entendendo as coisas, eu vejo as coisas na televisão. Hoje em dia você ouve eles falando assim, olha, eu tô entendendo as coisas assim, eu vejo a internet. Eles estão ligados. Então não Sim, adianta então abrir a sim. portinha e não falar com eles que estão ali. Exatamente. Cara, o tempo agora está pegando mesmo. Tá pegando, né? Mas acho que foi tudo aqui, foi legal. Quero agradecer você, muito obrigado pelo seu Vocês. tempo, foi muito legal. É, convidado para voltar a hora que você quiser, a gente marca uma outra também. E faz suas considerações finais aí, a gente termina antes do Instagram terminar com a gente. Ah, legal. Não, primeiramente eu quero agradecer o convite, viu, Thiago? E agradecer também a Sim, amizade que a gente vem fazendo nesse tempo, né? com E certeza, a com troca de certeza. informação, a troca de conhecimento. Muita gratidão mesmo. E sim, pode contar com a gente sempre que precisar. Agradecer também a todas as pessoas que estão acompanhando a gente nessa uma horinha aí, viu? Muita gratidão a todos Obrigado. vocês. Se eventualmente passou alguma informação que a gente não respondeu, depois te dá uma olhadinha e procura responder. Tá certo? Beleza. Fechou.